Eu fico maravilhado de ver como Deus vai fazendo as coisas e como Deus vai cercando as pessoas com seus laços de amor, né? As coisas que vão acontecendo, as palavras, os louvores. Estávamos fazendo um comentário com o Osni da programação de ontem, né? De como os jovens, as UMAPs, assimilaram essa ideia do Projeto Céu, né? E se Deus quer nos levar para o céu, Ele quer que nós pratiquemos o céu aqui, que é um compromisso evangelístico dos unionistas, né? Não é bem essa frase que está lá, mas é um compromisso evangelístico dos jovens que pertencem ao MAP, dos unionistas, né? E isso não fica restrito só aos jovens. Como foi dito a semana passada aqui, não tem mais idade para participar do MAP, não é isso? Então, aqueles que se sentirem jovens devem participar. E assimilarem essa ideia do chamado Projeto Céu, que é algo que vem do coração de Deus. E a gente vê Deus trabalhando, as formas como Deus vai trabalhando para que as coisas aconteçam. E a forma como Deus vai quebrantando, né? A forma como Deus vai quebrantando a vida daquelas pessoas que estão desviadas, como Deus vai amarrando com laços de amor. Existe algo que bastante me incomoda quando eu leio o livro de Atos, e eu vejo ali Lucas escrevendo e falando assim que a igreja ia caindo na graça do povo. As pessoas olhavam a unanimidade que existia no meio da igreja, o compartilhar das coisas, do partir do pão. E a Bíblia fala que Deus ia acrescentando. Deus ia acrescentando. Os discípulos, aqueles que ouviram de Jesus, aqueles que levavam o Evangelho, a função deles era levar o Evangelho, apresentar a Jesus Cristo que havia morrido. O trabalho de acrescentar a igreja era de Deus. Que a Bíblia fala assim, e acrescentava o Senhor o número dos que eram salvos. Deus está nos preparando, a igreja do Senhor, para nós recebermos. E a palavra do pastor Dirceu ontem, quem presenciou lá, um pedido de perdão da parte da igreja, porque muitas vezes nós cometemos erros de não cuidar dessas pessoas que se distanciaram. E agora Deus vem nos preparando. E eu quero crer em nome de Jesus que o que estava escrito no livro de Atos vai se cumprir na nossa igreja. Que Deus vai acrescentar o número dos salvos. De que Deus vai trazer para esta igreja aqueles que se distanciaram, aqueles que saíram do caminho do Senhor. E isso é uma responsabilidade nossa, igreja de Deus. Semana passada eu pedi que a igreja estivesse adotando os nossos jovens em oração. Porque a igreja que não incomoda, não é incomodada. E nós começamos a incomodar e estamos sendo incomodados. Pedi para que, nas suas orações em casa, né, estivessem lembrando do projeto da RUMAP, o projeto da UMAP, todo o empenho, né? E eu via ontem algumas pessoas que estavam quietinhas nos seus cantos, aqui no banco da igreja, que ontem estavam se mobilizando e que nos últimos dias se mobilizaram para levar a carta, para entregar o convite. A gente vê Deus fazendo as pessoas agir. Deus, com todo o poder que Ele tem, com toda a capacidade que Ele tem, Ele conta com a gente. Ele conta comigo e Ele conta com você. E cabe a nós agora olhar para essa atitude da parte de Deus, de contar comigo e falar, Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu para esse projeto. E o Senhor tem escolhido esta igreja, tem escolhido esta mocidade, os nossos irmãos, e a gente precisa fazer a nossa parte. Se de repente eu não posso ir levar a carta, adote o MAP da igreja, adote os nossos jovens em oração, ore para que eles tenham palavras de sabedoria, né? Hoje eu estava trabalhando em casa e lembrando de um jovem que está afastado da igreja e que está bastante triste com Deus. Nas palavras que eu soube dele, que ele estava muito triste com Deus. E eu fiquei pensando, Deus, como que eu posso chegar numa pessoa como essa e ter argumentos para falar de que o Senhor é bondoso, Deus? Se não é o Espírito Santo falando através da gente. Então cabe a nós nos prontificarmos a estarmos indo até essas pessoas. E o que vai ser dito, deixa Deus fazer. Deixa o Espírito Santo falar através de nós. Para que a arte do convencimento não é nossa. A nossa obra é a obra de ir, nos prontificarmos a falar. Quem vai fazer o convencimento e quem vai agregar a igreja do Senhor é Ele, que é o dono da igreja. Cabe a nós nos colocarmos à disposição. Deus pode contar com você? Glorificado é o nome do Senhor. Eu te convido a colocar-se em pé. Nós vamos estar orando, num momento de louvor também, quando nós contribuímos com o projeto de evangelismo, quando nós contribuímos com pessoas que têm levado a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem esse Jesus Cristo maravilhoso a qual nós servimos. Através das nossas ofertas, pessoas têm conhecido a Jesus Cristo. Através
nossa fidelidade em devolver os dízimos, pastores podem receber o seu sustento para cuidar do rebanho de Deus. Isso deve ser algo que nós devemos fazer com louvor, porque nós estamos contribuindo com o reino de Deus. Pai eterno que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco e o Senhor conta com a nossa ajuda, Pai eterno. Com todo o poder que tu tens, ó Deus bendito, Deus maravilhoso, através do teu falar, através da tua palavra, as coisas vieram a existir, ó Pai. Tu és poderoso nos céus e da terra, Senhor. E mesmo assim o Senhor conta com nós. Com cada um de nós o Senhor conta, Pai eterno, para que a tua obra possa acontecer aqui na terra, Deus. Obrigado por olhar para nós que aqui estamos, Senhor, como colaboradores teus, meu Pai. Deus, neste momento nós nos colocamos aqui como adoradores, ó Pai, para adorar o teu nome através dos louvores, ó Pai, oferecer um culto de adoração a ti, Senhor. E neste momento, Pai, os teus filhos irão contribuir com a tua obra, Senhor, de forma financeira, Pai eterno. Onde irão aqui, Senhor, vir à frente, depositar as ofertas, devolver os dízimos, Senhor. Pai, olha por esse ato de louvor dos teus filhos, ó meu Deus. E dos altos céus, derrama da tua bênção sobre a vida de cada um do teu povo que aqui está para te louvar, ó Pai. Esteja abençoando as nossas vidas, ó Pai. E que sempre haja este desejo de contribuir com a tua obra, meu Deus. É que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Essa semana nós tivemos uma data especial. Toda semana, todos os dias, nós temos nossos irmãos que fazem aniversário. Mas na terça-feira, o nosso pastor completou mais um aninho de vida. Então, eu quero chamar um representante do DJAP, representante da UMAP e da SOFAP, e o nosso pastor para vir aqui na frente. Bom, em nome da UMAP, eu queria desejar os parabéns ao pastor, dizer que você é uma pessoa especial, eu creio que para todos aqui desta igreja, especialmente para mim, porque eu considero você como meu amigo, né, um parceiro mesmo, para qualquer hora. E a gente comprou uma pequena lembrancinha, espero que o pastor goste, e nós queremos dizer que nós te amamos muito. Feliz aniversário. Do DJAP, pastor, desde a Valentina, a mais nova membra, até o último do Adolescentes 3, toda a diretoria, nós também desejamos ao Senhor muita saúde, muita felicidade, que o Senhor possa te usar, capacitar a cada dia mais. Quero desejar, em nome das mulheres, Sociedade Feminina da Igreja, quero desejar ao pastor feliz aniversário, que Deus continue abençoando grandemente. Parabéns, pastor. E no dia 31 também teve uma pessoa que fez aniversário que é muito importante para a IAP Xaxim. Eu quero pedir para que todos aplaudam esse aniversariante ilustre, nosso presbítero amado, presbítero Osias.
Cumprimento a amada igreja com paz do Senhor. Convido todos a se colocarem em pé neste momento. E ser pastor tem seus privilégios. E esse foi o privilégio do pastor, né? Recebeu 3 presentes aqui como forma de gratidão. Mas ele tem algo, um presente muito especial que o Senhor entregou para ele há muito tempo, que é o ministério, é o servir, né, pastor? Dedicar a sua obra ao Senhor. E isso nós sabemos que não basta ir lá fazer uma faculdade de teologia ou coisa assim. Tem que ser algo, tem que ser um dom dado por Deus, um presente de Deus. E nós não fomos escolhidos para essa função, para essa profissão, entre aspas. Mas nós somos escolhidos para servir ao Senhor e dedicar a Ele a nossa vida, o nosso trabalho e também os nossos ministérios. Que nós possamos fazer isso e em espírito e em verdade. Amém? A razão do meu viver, tu me deste mais, muito mais do que sonhei. Eu me entrego totalmente a ti, Senhor. Vem e toma minha vida em tuas mãos. Eu viverei pra ti. E tudo que eu fizer será pra teu louvor e pra tua glória sempre. Te dou o meu louvor, sempre te servirei. E o mundo saberá o quanto eu te amo, meu Jesus. A razão do meu viver, tu me deste mais, muito mais do que sonhei. Eu me entrego totalmente a ti, Senhor. Vem e toma minha vida em tuas mãos. Eu viverei pra ti e tudo que eu fizer será pra teu louvor e pra tua glória sempre. Te dou o meu louvor, sempre te servirei. E o mundo saberá o quanto eu te amo, meu Jesus. Aleluia. Viver é teu somente, para sempre servirei. A cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Meu viver é teu somente, para sempre servirei. A cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Meu viver é teu somente, para sempre servirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Meu viver é teu somente, para sempre servirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Eu viverei pra ti e tudo que eu fizer será pra teu louvor e pra
Pelas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, aleluia. Bom é dizer grande é o Senhor, bom é dizer em espírito e em verdade. Bom é dizer para te adorar, ó Rei Jesus, foi que eu nasci. Isso é um prazer para nós dizer, é um prazer declarar isso ao Senhor. Que o Espírito Santo venha nos permitir a cada dia mais purificar os nossos corações, as nossas vidas, as nossas mentes, para que nós possamos declarar isso diariamente na nossa vida. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, Onde flui o amor, onde flui o amor, eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. aleluia. Levante suas mãos agora, levante ao Senhor a adoração, ministre ao Senhor neste momento, render a Ele
todo o seu louvor de gratidão, toda a sua adoração, para que você venha receber a palavra de Deus agora, para que o agir de Deus venha de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo de servir ao Senhor, de sermos ministrados, de sermos tratados, de obedecer aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Aleluia, nós te louvamos, ó Deus, te rendemos graça, Senhor, te rendemos louvor, ó Pai, e rendemos, Senhor, a Ti a nossa vida, ó Pai, entregamos a Ti a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão, tudo aquilo que nós temos a oferecer a Ti, ó Pai, entregamos diante do trono agora, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar na casa do Senhor. Essa é uma frase que se os irmãos perceberam, é um clichê. Uma frase que eu gosto de declarar e não me cansarei nunca de declarar. Que é muito bom estar na casa do Senhor, nosso Deus. Poder louvar o nome dEle, poder exaltar, poder dizer para Ele que nós estamos dispostos a sermos seus servos, herdeiros da sua graça, do seu amor. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo que nos tem feito, por tudo que nos tem dado, por tudo que tens dado condições a nós de praticarmos, de desenvolvermos, segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor, na tua casa, Senhor. Deus, obrigado pela vida de cada irmão que se dispõe a sair dos seus lares e estar na tua presença. Deus, isso diante de tanto amor, diante de tanto carinho que tu tens demonstrado para nós, Senhor, possa ser que seria até uma obrigação das pessoas estar na tua casa. Senhor, obrigado por aqueles que entenderam este recado, entenderam este compromisso, e não estão aqui, Senhor amado, por uma mera obrigação, mas estamos aqui porque te amamos, te adoramos. Senhor, nós estamos diante daquilo que é maior, daquilo que é melhor, daquilo que é o principal, para tudo aquilo que nós precisamos para o nosso viver diário, que é Deus, que é Senhor Jesus Cristo, que é Senhor Espírito Santo. E o que nós queremos te pedir, Pai, é que a tua graça nos baste, o teu amor nos aperfeiçoe, que segundo a tua misericórdia nós possamos sentir cada vez mais a tua presença quando estamos na tua casa. Deus, obrigado, Senhor amado, pelas alegrias que já vivemos, obrigado pelo aniversário do pastor, aniversário do presbítero Osias, obrigado pelo aniversário de muitos outros irmãos, Senhor amado, que não foram mencionados, mas que tiveram essa bênção. Deus, nós só temos motivos para te agradecer, Senhor, porque tu és amoroso para conosco. Por mais que não mereçamos, tu tens demonstrado um carinho infindável para conosco. Eu te agradeço, Senhor. Quero te pedir que a tua graça esteja sobre a minha vida, Senhor, com essa responsabilidade que o teu Espírito Santo coloca em mim. Quero simplesmente ser um vaso diante da tua presença. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Quero agradecer a todos os irmãos, e eu sempre digo isso, como é gostoso quando a gente está numa programação regional, como a de ontem, que é da responsabilidade do departamento que nós dirigimos, e nós podermos abraçar pessoas da igreja da gente. Isso é muito gostoso, isso é gratificante. Os irmãos não sabem o quanto isso faz diferença para mim, poder abraçar pessoas que fazem parte do meu corpo aqui no Xaxim. É muito gostoso. Eu quero agradecer a todas as pessoas, agradecer ao MAP pelo empenho, pela disposição que demonstraram
em ir atrás das pessoas, em buscar as pessoas, em viver momentos de alegria, em viver momentos de decepção que viveram e que nos foram relatados. Isso tudo faz parte. Nós tivemos, não nessa igreja aqui, mas em outras, nós tivemos portões que foram trancados, nós tivemos portas que foram fechadas na cara, como diz o outro. Nós tivemos aviso de que não nos visitem, porque nós não temos nenhum interesse em receber ninguém da igreja. Aquelas coisas assim que muitas vezes vêm para nos desmotivar. Mas muito maior do que as decepções foram as alegrias. Foram os recebimentos, a alegria com que as pessoas foram recebidas, a alegria com que as pessoas recebiam as cartas. E só Deus mesmo para dar vitória nessa batalha. E quem conhece como nós conhecemos, como vocês conhecem a palavra de Deus, sabe o que é a luta para um desviado voltar para a casa do Senhor. Né, Moacir? Isso é uma missão praticamente quase que impossível, segundo o que nos relata a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia diz? É mais fácil um que não conhece aceitar do que um que já conhece retornar. Então, nós entendemos o quão grande foi a batalha travada, mas nós louvamos a Deus porque mais uma vez o vitorioso foi o Senhor nosso Deus. Em todo o projeto que tinha por objetivos os desviados, nós tivemos em torno, nas nossas igrejas, do retorno de 20 pessoas que retornaram para a casa do Senhor nosso Deus. Ontem nós tivemos 10 reconciliações lá na programação e mais algumas renovações de votos de pessoas que vêm à igreja, mas não tinha aquele compromisso sério com Deus. Ontem fizeram a sua renovação de votos com o Senhor. Deus seja louvado. E o desafio continua, e a sugestão da Rumap Sul é para que se criem nas igrejas, nas UMAPs, os pequenos grupos para que as pessoas tenham aonde sentar-se e discutir e conversar sobre a palavra de Deus. Então, a sugestão que eu dou, de repente, se você tem uma disposição de ser bênção, abra a porta da sua casa, um dia da semana, por 1 hora, 2 horas, para que se forme ali um pequeno grupo, onde de 12 a 15 pessoas, quem sabe, vão se reunir na sua casa uma vez por semana e vão conversar sobre a palavra de Deus. Jovens, irmãos, irmãs, façam isso, abra a porta da sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado, através dessa ideia que tem nascido no coração da nossa igreja, desde o presbitério, da convenção geral, passando por todas as convenções, todas as igrejas, de se formarem nas igrejas dos pequenos grupos. É o que a nossa igreja está precisando para crescer. Então, se de repente você tem disposição, 12 pessoas é muito na minha casa, ainda vou ter que dar um lanchinho, um chazinho, um cafezinho, então faz com 5, faz com 3, faz com 4, mas faça um pequeno grupo e geralmente convide seus vizinhos, seus amigos, para que venham participar de um momento como esse. As igrejas, as UMAPs que têm se despertado para isso, têm crescido de uma forma, nós não diríamos assustadora, mas de uma forma abençoadora, porque isso é poder, é promessa da palavra de Deus, e o presbítero Edivaldo falou que nos últimos dias acrescentaria o Senhor o número dos escolhidos. Então está aí uma maneira de você ajudar no crescimento da obra do Senhor, na salvação das pessoas. Então, se você tiver essa disposição, este é o conselho que a igreja dá para que se formem nas igrejas os pequenos grupos. E na sequência aí vem o vestibular bíblico, e muita gente já está se inscrevendo, muita gente vai participar desse vestibular, e eu sempre incentivo a igreja aqui. Participem também. Faça suas inscrições, presbítero, pastor, irmãos, irmãs. Vai experimentar lá o quanto é gostoso sentar numa cadeira e responder um vestibular de 60 questões sobre determinado assunto que você estudou. Quem já participou aqui? Levanta a mão aí, no vestibular. Diz, Paula, é ou não é uma bênção de aprendizado? Onde a gente aprende muito. Todos os livros que são escolhidos pela Rumap Sul para serem usados no vestibular, eu faço questão de lê-los. Estou lendo as cartas de Paulo, certas 9 cartas, menos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas.
menos essas 4, todas as outras 9 cartas cairão no vestibular, mais o doutrinal. Então, todas essas cartas eu estou lendo, porque tem jovens que vêm nos perguntar algumas coisas, algumas questões, que nós fazemos questão de, se for possível, ter a resposta. Nós, como líderes, temos que ter essa responsabilidade. Algumas dúvidas de jovens, adolescentes, então nós fazemos questão, mas não podemos fazer a prova. Eu não tenho acesso nenhum à prova que está sendo elaborada por uma comissão de pastores. Eu vou ver a prova depois que for distribuída na sala, daí que eu vou ter noção do que está acontecendo. Mas eu nem faço parte da comissão do vestibular, para que não tenha nenhuma dúvida. Essa vez não será a FATAP que vai desenvolver, tem uma comissão de pastores que está desenvolvendo as provas, certo? E eu tenho certeza que será uma bênção, e é o Projeto Céu em Andamento, crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Então, tenha essa disponibilidade. Irmão Moacir, seria um prazer muito grande te ver sentado numa carteira lá e mostrando o seu conhecimento, certo? Só um detalhe, se você quer ganhar prêmio, procura a Suzelaine, né, Edivaldo, e se torne sócio da UMAP, senão você não vai poder ganhar prêmio. Daqui a pouco a RUMAPSul vai pedir o cadastramento, e quem estiver no cadastramento vai poder concorrer aos prêmios. Mas o prêmio é o mínimo diante do conhecimento que se adquire. Então, Deus seja louvado por tudo que o Senhor tem colocado nos nossos corações para realizarmos na obra do Senhor nosso Deus. Credenciais de cristão. Amém? Esse é o tema da nossa ministração nesta noite aqui. Todos os lugares que você vai entrar, principalmente em algumas empresas, eu, por exemplo, eu entro em dezenas de empresas todos os dias há aproximadamente 3 anos. E tem empresa que eu, por mais que seja conhecidíssimo, chegue na portaria, eu não tenho como entrar se eu não receber uma credencial, um crachá de prestador de serviço. Isso é uma regra, é uma norma da maioria das empresas. Era assim na Trox, né, Edivaldo? Que eu fui lá uma vez fazer uma entrevista, né, e recebi um crachá. Se você vai entrar em qualquer lugar que existe uma restrição de acesso ou de circulação de pessoas, com certeza, de alguma forma, você será identificado. Você será identificado para que aqueles que estão no ambiente em que você está passeando, andando, entrando, passeando ou visitando, saibam que você não faz parte daquele contexto. Você é um passarinho fora do ninho. Se a gente está realizando um retiro, por exemplo, e como nós vamos ter agora, para aproximadamente 500 a 600 jovens, todos serão identificados com um crachá, para que, se alguém que está ali esteja andando sem crachá, a gente perceba e possa ser que aquele ali seja um ser estranho e que vai ser interpelado de certa forma e perguntado: quem é você? O que você está fazendo aqui? Então, credenciais a gente ganha depois que se batiza. Quem tem credencial aqui? Está guardadinha? Anda na carteira? Vocês sabiam que é um excelente documento isso? Você mostrar para a polícia que eu sou até crente, né? Sou até crente, ó, não faz. Serginho, você lembra de uma história que a gente viveu? A gente estava numa esquina ali, a gente era adolescente, e a gente estava conversando na esquina, altas horas, eu, Serginho, Ezequias e mais algumas pessoas que não se desgrudavam, e a polícia encostou. E daí ninguém tinha credencial, eu não me lembro nem se a gente era batizado. Mas daí o Ezequias tinha um Novo Testamento, né, Serginho? No bolso. Daí ele tirou o Novo Testamento assustado. Eu sou crente, eu sou crente. Daí o guarda pegou o Novo Testamento, abriu. Você é crente? Então fala um verso de cor disso aqui. Acabou o crente, irmãos. Então, se você for fazer uso da tua credencial, foi nessa época que ele saiu correndo, Serginho? Foi nesse dia, né? Daí ele ficou tão assustado que ele saiu correndo. Fugiu. A polícia deixou nós, foi atrás dele. Depois a gente teve que ir lá ajudar a dizer para que ele era crente mesmo, né? Então, se você for fazer uso da tua credencial, faça bem feito, porque você pode passar por constrangimentos. Então, são formas de se identificar. Pastor tem uma credencial de pastor, né? De presbítero, né, pastor?
Cadê o pastor? Está lá atrás. Divaldo tem a sua, Osias tem a sua, eu tenho a minha de diácono. A Mara está mostrando a credencial dela ali. Ó. Né? É assim, você se batiza, você passa os dados, a igreja tem os seus dados, você recebe a sua credencial. Isso é norma, isso é regra. Para quê? Para que você tenha condições de confirmar que você faz parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, da igreja adventista da promessa, aqui neste lugar. E assim vai, irmãos. Credenciais existem de várias formas, vários tipos, vários modelos, em todos os lugares. Mas o nosso objetivo aqui nessa noite é de falar de outro tipo de credencial. Aquela credencial que não depende de um papel, não depende de um cartão com dados pessoais ou uma fotografia, não depende de estar pendurado no pescoço para que todos vejam, não depende de nada materialmente perceptível. Nosso objetivo aqui é falar sobre credenciais espirituais, credenciais ministeriais. O que tem te identificado, servido para a tua identificação na obra do Senhor nosso Deus? O texto que nós escolhemos de Filipenses fala da principal credencial do Senhor Jesus Cristo. A principal. Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, tinha muitas credenciais. Mas fala da principal, que é a servidão. Não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo e habitou entre nós. Essa, sem dúvida, para mim, é a principal credencial do Senhor Jesus Cristo. Ser servo. O texto diz que ele era obediente ao Pai. Ele era servo de Deus. Nada ele fazia se não fosse pela vontade do Senhor nosso Deus, se não fosse baseado em uma submissão ao Senhor nosso Deus. O que te identifica na igreja? Os irmãos sabem que eu gosto de mensagem participativa, assim ninguém dorme. Eu queria que você pensasse agora aqui numa pessoa que está aqui na igreja, porque eu vou perguntar para você que tipo de credencial para você essa pessoa faz com que seja notória na vida dela. Certo? Eu vou exemplificar. Eu vou pegar o meu amigo Vaguinho, como exemplo. O que me identifica nesse menino como credencial, menino é boa, depois você me... Né? É o compromisso que ele tem com o ministério que ele exerce. A dedicação. A dedicação. Chega a ser, por momentos, né, Vaguinho? Vou ser bem sincero, né, Paula? Chega a ser chato. De tanto compromisso e responsabilidade que ele tem. E esse chato, ele sabe que é com amor. Né? Nós somos amigos de muitos anos, desde que ele andava de roller na rua, para lá e para cá, na Quinta Igreja, né? A gente é amigo. E eu amo muito ele, e o que me identifico com ele é esse compromisso que ele tem com o ministério aqui. Desde tirar uma música, com horário, tudo. Então, não para a glória dele, mas o que me identifica como credencial do Vaguinho, para mim, é esse compromisso. Amém? Como eu pedi para você pensar numa pessoa, agora eu vou te fazer a pergunta. Qual é a pessoa que você pensou? E vou conversar com você de volta. Em quem que você pensou? Cabeça branca, Osias? Qual a credencial? O amor pela igreja. Amém? Isso é uma credencial na vida do presbítero Osias. Salete, você pensou em alguém? Pensou, não, filha. Mas eu penso em você, no amor que você tem pelo próximo, pela tua dedicação com a ajuda aos necessitados. Isso, para mim, é um carimbo que você tem na tua vida, no teu ministério, no seu dia a dia, e eu reconheço isso. E tenho certeza que muitos podem dizer amém comigo. Muitos, ou todos, porque você deixa isso muito claro, a tua disposição em abrir mão do teu tempo, do seu dia a dia, do teu amor, da tua família, do teu dinheiro, de tudo que você tem em amor ao próximo.
Isso, gostaria eu de ter essa condição que você tem. Amém? Irmão Moacir, você pensou? Oi, pode falar. Antônia, esposa do pastor Moacir. Antônia Campos. Amém. Glória a Deus. Irmão Moacir, você pensou, Moacir? Não pensou, Moacir? Não pensou. Tem tanta gente, né, Moacir? Que a gente acaba sendo ingrato, nem injusto. Colegão. Moacir, ele foi na minha casa e me disse: Moacir, eu vim te explicar aquilo de sábado. Eu tenho estrutura para perder para você, você não teria estrutura para perder para mim. Por isso eu vou te explicar aquilo que eu disse, como eu disse. Você não tinha estrutura para ouvir isso. Foi a maior lição que eu recebi na minha vida. E como ele não eu ouviria, eu escrevi uma carta para ele, não faz muitos dias, agradecendo pelas grandes lições que ele me deu quando foi meu pastor. Ele se fez de perdedor para ser um vencedor. Isso é algo que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Isso é uma credencial que todo cristão, por momentos, deveria saber ter. Ser perdedor por momento para ser vencedor depois. Isso é um princípio de palavra, de Bíblia. Osias, oi, Moacir. Só isso. Amém. Osias, você pensou em alguém? Isso. Amém. Vagão, você pensou em alguém, Vagão? Quem, Vagão? Oi? No Mano? Então fala do Mano. Fé do Mano. Hein, Douglas? Você sabia que teu irmão tinha esse pensamento sobre você? Sabia desse crachá que você usa para ele? Às vezes a gente não sabe, né, Douglas? Das qualidades que tem. Isso é um sentimento de humildade, mas que uma humildade que, de repente, a gente não precisaria ter. Se tem fé, exercita a fé, porque tem gente olhando e precisando dessa fé. Se tem gente com conhecimento da palavra, exercita esse conhecimento, porque tem gente sendo abençoado pelo conhecimento da palavra. Se tem gente que tem compromisso com as coisas do Senhor, e exercite esse compromisso, porque tem gente observando isso em você. Se tem gente com amor pelo próximo, de abrir mão do seu tempo, do seu dia a dia, exercite esse compromisso, porque tem gente olhando isso pendurado no seu pescoço como credencial. Osana, você pensou em alguém, Osana? Amor pela obra. Como eu gosto quando a Deise, por exemplo, chega na igreja com as filhas dela. Ela entra na igreja, os irmãos podem perceber, elas vão às 4 ali, né? 4 mulheres, oh Jesus, ainda bem que Deus me abençoa, não tive, né? Ajoelham as 4 juntas, oram todos os cultos, todos os momentos, e me chama a atenção isso. Esse dia ela chegou, as meninas iam para lá, não, filhas, vocês sabem o compromisso, vamos para dentro. E trouxe aqui as meninas, ajoelhou ali, orou com elas, daí vão para a luta. Isso é um exemplo que eu vejo. Mais alguém? Quem gostaria de falar? Último. Fala, Mara.
Irmã Judite. É uma credencial, né? Só nós vemos quando precisa trazer visitante aqui, né, Edivaldo? Tem quase levar um ônibus lá, né? Para trazer todas as pessoas que a irmã Judite arrebanha lá naquela região que ela mora lá, né? É uma credencial, gente. Fala, Dani. A tia Mara. Tem tanto amor que é do mesmo tamanho, né? Isso é muito gratificante. A Mara, uma vez, eu ria lá numa cantata de Jap, lá no canal da música, que ela estava lá no meio das crianças e eu quase que não conseguia discernir assim, qual que era a Mara no meio daquela criançada. É verdade, Dani. Mara tem um amor muito grande por esse ministério que ela exerce aí. Isso é uma credencial que, às vezes, a gente tem humildade até de se esconder um pouquinho. Não acho que tem que ser assim, irmãos. Não para orgulho próprio, pessoal, mas para que a obra do Senhor cresça, as pessoas têm que se levantar naquilo que são usados por Deus. Pedro, depois de transformado, em momento algum se entregou diante daqueles que tentavam desfazer dele. Esse iletrado, o que esse cara está falando aí? Quem é esse? Esse cara era aquele Zé Ninguém lá, que pescava, Malemar sabia jogar uma rede, agora está aí querendo ser o bom, falando. Olha só, gente. As pessoas às vezes tentam nos diminuir diante da nossa condição de exercer alguma coisa na obra do Senhor. E essa credencial o Senhor nos deu, e o que Ele quer mais é que ela se destaque para a honra e glória do nome santo dEle. Amém? Alguém mais queria falar? Pode falar, irmão. É verdade, irmão Samuel. O presbítero Jair é uma bênção de pessoas. E tem muita gente que o conhece, que aceita isso como uma credencial na vida dele. Né? Amém? É muita gente que conhece o presbítero Jair. E quem não conhece, o dia que conhecer, vai saber do que o irmão Samuel está falando. A humildade de servo que o presbítero Jair tem. Com todas as pessoas. Trabalha no DASAP, no IEPV, no DASAP hoje, né? De uma forma abnegada mesmo, dando assistência jurídica, fazendo tudo que as pessoas precisam para serem abençoadas naquela necessidade que tem e que muitas vezes não tem condição de alcançar aí fora. Então, a verdade, irmão Samuel, isso que o irmão está falando, e nós percebemos isso. Vocês perceberam uma coisa? Que independente de uma pessoa falar da outra, todos concordam com aquilo que está sendo falado? Isso é obra do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Nós poderíamos falar aqui de muitas pessoas. Eu poderia falar da Ruth, do amor que ela tem pelo ministério,
da vontade que ela tem de ter na igreja uma música organizada, algo que satisfaça, um trabalho, né, Ruth? Que dê resultado, um coral que cante com alegria, com vontade. A gente vê o anseio que ela tem, o amor que ela tem pela obra do Senhor. E assim nós iríamos longe. Mas nós não podemos nos delongar, mas temos que sempre estar ressaltando, irmãos. Isso é obra do Espírito Santo na vida da igreja. Nós temos essas credenciais e elas têm que ser ditas, têm que ser trabalhadas, porque a Bíblia foi escrita e na palavra de Deus tem milhares de nomes de pessoas que estão aqui citadas e que a Bíblia diz que servem-nos de exemplos. Nós poderíamos citar aqui dezenas e dezenas de pessoas que são mencionadas na Bíblia aqui e que têm credenciais extraordinárias e que por isso Deus permitiu que o nome delas esteja escrito na palavra de Deus. Nós poderíamos falar de José com a sua fidelidade, de Josué com a sua alma guerreira pelo nome do Senhor nosso Deus. Nós poderíamos falar de Paulo, um abnegado para com o evangelho do Senhor nosso Deus, que se sentia uma coisa até estranha, ele tinha prazer em sofrer ou em estar preso por amor ao evangelho do Senhor nosso Deus, porque ele estando preso, ele servia de referência para aqueles que estavam lá fora, para que pregassem o evangelho do Senhor, porque o evangelho do Senhor precisava ser pregado. Nós poderíamos citar aqui dezenas e dezenas de exemplos, e um dos exemplos que o Senhor colocou no nosso coração é Davi. Davi era um homem de muitas credenciais. Já desde tenra idade, a Bíblia fala dele como alguém que seria um grande servo do Senhor e que isso foi confirmado com a sua unção como rei do povo do Senhor nosso Deus, e foi o rei que foi. Errou bastante, como o pastor Alex falava aqui na sexta-feira, errou bastante, pecou, transgrediu, desobedeceu, mas mesmo com tudo isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque sempre soube reconhecer os seus erros e sempre soube se humilhar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Errar é natural para qualquer um de nós. Para qualquer pessoa, ninguém escapa disso. A Bíblia dá tanta certeza disso que eu estou falando, que diz assim, que só de eu pensar e falar de que eu sou santo, eu já estou pecando. Isso é sério. E Davi tem essa credencial de homem segundo o coração de Deus, por tudo que ele fez, mas principalmente por essa condição de se submeter à necessidade do perdão do Senhor Jesus Cristo para com a sua vida. E eu fui num texto de 2 Samuel, capítulo 17, você pode acompanhar comigo, é uma história conhecidíssima, uma história da luta de Davi com Golias, É uma história decantada em verso prosa, de crianças a adultos, todos conhecem essa história. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração e fez com que eu destacasse neste momento aqui, está a partir do verso 24. A partir do verso 24, quando ele está ali, amando do seu pai, ele foi levar alimento e ver como seus irmãos estavam lá dentro da batalha, certo? Ele chega lá, bem no momento em que os servos do Senhor, os soldados de israelita, os soldados do povo de Deus estavam acuados e Golias os afrontava. E ali ele demonstra a primeira das suas qualidades, que ele chega e observa aquele cenário, um povo desolado de um lado, um outro povo do outro lado garboso, orgulhoso, porque tem alguém que os defenda, e ele fica preocupado com aquilo ali. E ele não demonstra medo. E a primeira pergunta que ele faz é: quem é esse incircunciso aí? Que está desafiando, que está provocando o povo de Deus. Ou seja, ele já chega como quem tem adjetivos e vontade de que alguma resposta seja dada para aquele que está afrontando o povo do Senhor nosso Deus, para aquele que está dando condições para que o nome de Deus seja humilhado.
Ele chega e pergunta: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Senhor nosso Deus? E alguém relata para ele a história. Alguém conta a história para ele. Esse é Golias. Ele é tão bom, tão poderoso, que o rei já prometeu dar a sua filha em casamento àquele homem que derrotá-lo. Mas isso parece que não soou bem para ele. E a Bíblia diz que ele andava no meio das pessoas e perguntando: quem é esse incircunciso? Ele andava no meio das pessoas preocupado. Ninguém vai se levantar para defender, ninguém vai falar nada, ninguém vai tomar atitude. O nome de Deus está sendo humilhado. E por determinado momento ele encontra com seus irmãos, encontra com seu irmão, e Eliabe, o seu irmão mais velho, aquele primeiro que entrou diante do profeta Samuel, quando Deus manda que Samuel vá até Jessé para ungir um dos seus filhos, Eliabe é o primeiro que aparece, todo belo, formoso, alto, forte, bonito, sensual. E quando Davi olha para ele, ele imediatamente pensa: está aí aquele que é escolhido para rei do povo de Deus. E o Espírito Santo fala para Samuel: não, esse não. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Então, Samuel, não é esse aí. Esse Eliabe que está aqui agora na história é o primeiro que passou lá diante do povo de Deus. E Eliabe chega para ele irado: o que você está fazendo aqui? E fala para ele assim: eu sei das tuas intenções. Por que você deixou de fazer aquele servicinho que você faz lá? Aquela credencialzinha que você tem lá de cuidar das ovelhinhas do papai, e saiu de lá e veio aqui. Você veio aqui só para nos sondar, para ver como que a gente está na guerra. O que você está fazendo aqui? E ele humildemente não responde. Ele se torna, né, Moacir, por momento um perdedor, para ser um vencedor depois. Ele demonstra a mesma credencial que o irmão Moacir citou ali, referente ao irmão Pablo, pastor Pablo. Ele se faz de perdedor, ele não dá a resposta que, quem sabe, o seu irmão precisaria ter ouvido. Eliabe, fica quieto. Você não sabe o que você está falando, eu estou aqui porque o pai mandou. Eu vim aqui trazer pão para você, vim aqui ajudar vocês, e você fica desfazendo de mim. Você é um ingrato, você é isso, você é... Não. Ele só faz uma pergunta: Eliabe, o que mais eu estou fazendo além de fazer uma pergunta? Eu só estou perguntando quem é este incircunciso que está desafiando o exército do povo de Deus. Aqui ele demonstra uma humildade e sabe ser um perdedor para que depois ele se torne um vencedor. Porque se ele se desentende com seus irmãos, ele estaria dando uma demonstração, quem sabe do quê? De uma falta de condição de estar à frente de um ministério, de uma luta, de uma batalha, que seria muito maior do que aquela que ele a princípio achasse que deveria travar, que era uma desavença ou um desacordo com os seus irmãos. Não, ele se humilha. E ele só continua querendo ter uma resposta. Ele só continua querendo ter uma resposta. E como ele não ouve a resposta, olha o que acontece. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Ninguém lhe respondeu. Ninguém explicou. Ninguém se dispôs a enfrentar Golias. E ele vai diante do rei e demonstra qual credencial agora? A credencial da disposição. Se ninguém se dispõe a fazer, se ninguém se dispõe a ir levar alimento aos necessitados, se ninguém se dispõe a evangelizar 2 crianças, se ninguém se dispõe a ter amor pela obra do Senhor, se ninguém se dispõe a ter amor pelo ministério de louvor, se ninguém se dispõe a isso, aquele outro, eu estou aqui e eu vou me dispor para fazer o que tem que ser feito.
Essa foi a credencial que Davi demonstra neste momento, a disposição em trabalhar, em defender o nome do Senhor nosso Deus, e glorificado seja o nome do Senhor, porque no nosso meio nós temos muitas pessoas que têm se levantado e dito: eu vou defender o nome do Senhor através do meu ministério, através daquilo que o Senhor quer que eu faça, através daquilo que o Senhor quer que eu pratique, para que o seu nome seja glorificado e para que o seu nome não seja envergonhado. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Palavras de desânimo. Hein? Saul aqui, quem sabe, estava jogando um balde de água fria, né, Adílis? Né, Edson? Naquela disposição aflorada na vida de Davi, para que ele fosse para a guerra. E Davi disse para ele: você não pode. Saul disse para ele: você não pode. Você é pequenininho. Você é bonitinho, mas é pequenininho. Você não tem condição. Essa credencial não é tua. Essa credencial é de um homem, quem sabe, maior, forte, musculoso, como o Vagão. Não é tanto músculo, mas é forte, grandão. Né, Vagão? Não é pro Nicolas. Cadê o Nicolas? Está lá em cima. O Andrezinho aqui na bateria. Põe o baterista Vagão perto do baterista Andrezinho. Vocês vão ver a diferença de tamanho. E era isso que Saul estava dizendo. Você não tem condições. E quantas vezes você já ouviu isso no teu ministério? Você não tem condições, não é credencial para você. Mas, gente, as pessoas que naturalmente, talvez, quem sabe, tivessem condições de enfrentar Golias, estavam escondidos, né, Edivaldo, atrás dos montes, atrás das montanhas. Estavam escondendo-se embaixo das túnicas de Saul, de tanto medo que estavam, acovardados. Nenhuma oferta do rei, de serem genros do rei, alegrou o coração de ninguém. E se vocês perceberem uma coisa, Davi, em todo esse processo, em momento algum ele lembra daquilo que o rei ofereceu para eles, para quem vencesse o Golias. Ele não se apegou a isso. E aquele que é servo, ele não serve porque pode ter benefício em cima de alguma coisa. Ele simplesmente se dispõe porque ele sabe que o nome do Senhor nosso Deus tem que ser honrado. E que o momento é dele, que ele precisa levantar e fazer aquilo para o qual está sendo chamado. Pegar a credencial que Deus está lhe dando, colocar no pescoço: essa obra é minha porque o Senhor me chamou. Era isso que Davi estava fazendo, era isso que Saul estava, quem sabe, tentando desfazer da mente dele, mas ele não fez novamente questão de dar ouvido ao que vinha de fora. Foi assim com Eliabe, é assim com Saul, e o que ele fala agora? Daí ele arranca a credencial do bolso, como a Mara arrancou da bolsa ali. Ele tira a credencial. Você acha que eu sou um Zé Ninguém, Saul? Está pensando o quê? Está olhando aqui o corpinho franzino? Vou te contar uma história. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, fazendo aquilo que eu faço com muito amor, certo? E veio um leão ou um urso e tomou uma das ovelhas do meu pai. E a credencial minha naquele momento era de cuidar das ovelhas do meu pai. Como tenho essa credencial, o pastor João, presbítero Osias, presbítero Adinel, presbítero Edivaldo, a credencial de cuidar das ovelhas do Senhor. Sobre nós eles darão respostas ao Senhor nosso Deus. E a credencial de Davi naquele momento era de guarda das ovelhas do seu pai. E vem o leão, vem o urso, e ele não se assusta. Gente, eu quero imaginar que Jessé tivesse milhares de ovelhas. Quero imaginar que tivesse. O leão e o urso veio e pegou uma. O que é uma ovelha? Para quem tem milhares. Mas para quem cuida, uma ovelha tem muito valor. Para quem tem credencial, uma ovelha tem muito valor.
E olha o que Davi fala para Saul: eu fui atrás, tomei a ovelha deles e matei com minhas próprias mãos. Quem mata um urso ou um leão vai ter medo de um homem, por mais grande que ele possa ser? Não vai, gente. Se Deus dá esse treinamento para ele lá no campo das ovelhas, era um preparo que Deus estava dando para ele, porque ele iria enfrentar a batalha que enfrentou. E ele arranca dessa credencial e diz para Saul: não se preocupe comigo. E ele diz: olha a firmeza em quem faz as coisas bem feitas. O Senhor me livrou das garras do urso, do leão, e vai me livrar de quem? Das mãos deste filisteu. Essa é uma credencial valorosíssima de quem tem amor pela obra do Senhor nosso Deus. E o que nós aprendemos com isso aqui? O que nós podemos tirar mais de modelo de vida aqui? Confiança. Confiança. Não no seu tamanho, não na sua capacidade física, não na sua capacidade cultural e intelectual, não naquilo que tem ou deixa de ter, mas na vida de alguém que confia fielmente no que Deus pode fazer através dele. Davi se dispõe, Davi demonstra confiança, Davi demonstra convicção de que Deus estará com ele. E ele recebe umas armas para lutar, umas proteções para lutar, mas ele entende que aquilo ali não é para ele, ele não foi treinado como soldado. A única arma que ele tem é o poder do nome de Deus nos lábios dele, e essa convicção está na vida dele. Ele tem a credencial de quem realmente confia no Senhor e não precisa de subterfúgios. O que nós temos visto muito hoje no Evangelho, e nesse Evangelho neopentecostal aí fora, são esse tipo de credenciais. As pessoas estão sendo ensinadas de que elas precisam de um lencinho ungido para usar, para levantar e dizer que Deus é poderoso. De uma vassoura ungida. Uma vez eu vi uma foto dentro de uma igreja que eu nunca vi tanta vassoura na minha vida, e depois eu fui ler a explicação. Era o culto da vassoura ungida. Ou seja, você vai lá, paga 30, 40, 50, 60, sei lá quantos reais por uma vassoura, e você leva essa vassoura, quando você varrer a sua casa, toda a obra do mal que está dentro dela vai sair. Que credencial é essa, gente? Que pastor é esse que mostra essa credencial para as pessoas e elas saírem usando como se fosse chegar a algum lugar? Não, gente. Deus não precisa de subterfúgio, não. Deus não precisa de badulax, não. Deus não precisa de coisinhas litúrgicas para fazer a sua obra. A única coisa que Deus precisa é de pessoas dispostas a ficarem de pé e dizerem: eu tenho a credencial de servo do Senhor nosso Deus. Eu tenho a credencial de quem está disposto a enfrentar qualquer coisa por amor ao nome do Senhor nosso Deus, para que o nome dele não seja envergonhado. Eu tenho condições de usar simplesmente as armas que Deus me coloca à minha disposição, que é a minha fé, a minha confiança, a minha certeza de que o meu Deus vence as minhas batalhas e que ele me usa para que o nome dele seja glorificado. Deus é louvado, irmãos, quando nós tiramos mão da nossa credencial, quando nós colocamos nossas credenciais no pescoço, para que os outros saibam que existem pessoas que estão dispostas verdadeiramente a lutar pelo nome do Senhor nosso Deus. E nós glorificamos ao nome santo do Senhor nosso Deus, porque se nós tivéssemos aqui na Bíblia, Atos capítulo 30, eu sempre me confundo entre 29 e 19 capítulos, mas é 29 Atos, né, Moacir? É 29. Se nós tivéssemos escrito Atos capítulo 30, o nosso nome, irmãos, o nome dessas pessoas que nós citamos aqui, com certeza absoluta estaria escrito lá em uma das páginas sagradas.
Porque existem pessoas aqui que abrem mão do seu tempo, da sua condição financeira, abrem mão daquilo que tem, abrem mão da família, abrem mão de muitas coisas por amor ao Evangelho do Senhor nosso Deus. Golias e mais Golias têm se levantado para afrontar o exército do povo de Deus. Mas existem pessoas aqui que estão dispostas a mostrar a sua credencial para o inimigo e dizer: você vem a mim com espadas, com armas, com vara-pau, mas eu vou até você em nome do Senhor nosso Deus. Isso é o que o Senhor espera de mim, isso é o que o Senhor espera de nós, isso é o que o Senhor conta conosco. Deus não precisa de nós, mas como disse o presbítero, o Senhor conta conosco para que o nome dele seja glorificado. E como você tem usado a tua credencial? O que as pessoas que te conhecem lá fora têm visto de diferente em você, em mim, em nós? Como você tem usado as suas páginas sociais? O que você tem feito para que as pessoas saibam que você é um servo do Senhor nosso Deus? Como você tem feito questão de se identificar diante das pessoas? Davi se identificou como alguém aparentemente sem nenhuma condição de ser um guerreiro, aos olhos dos outros. Mas ele tinha dentro de si uma convicção absoluta. Era o momento dele ser usado naquele momento. E ele seria usado para que o nome de Deus fosse glorificado. Eu acho legal da história, que quem vê uma foto de uma armadura que esses homens usavam, né, a única brecha que fica é aqui, né, Neemias? É a única. Eles têm proteção nas mãos. É intransponível. É praticamente intransponível. Era tudo feito de bronze. Para furar um bronze, né, metalúrgico. É difícil, né? É difícil. E eu acho legal que ele roda a funda dele, aquela arminha. Eu creio que até os amigos de exército dali, de Saul, estavam rindo dele. Eu acho que sim, viu, Gladys? Acho que eles estavam tudo lá, escondidos atrás das montanhas. Coitado, ô mané, ô tonguinho, bobinho. Vai virar o que Golias falou para ele? Eu vou te fazer um cão, ser um coitado. E eu acho que era isso que os amigos estavam pensando, viu, Serginho? Tudo dando risada, esperando o tombo. O cara está mostrando a credencial de conhecedor da palavra de Deus. Quero ver a hora que ele for lá na frente falar uma bobagem. Quero pegar ele. O cara está mostrando a credencial, a pessoa está mostrando a credencial de que cuida dos pobres. Quero ver alguém, a hora que alguém vir para mim reclamar que está tendo necessidade em casa, eu vou chegar nela e falar: você não é a pessoa responsável? Fulano está passando fome. Se vira. Às vezes as pessoas ficam pensando assim de você, de mim, de nós. Mas não é isso que importa. Davi não estava preocupado com isso. Ele sabia o que queria. E eu acho legal porque a Bíblia fala que a pedra entrou na testa de Golias. Foi no único lugar que poderia ir. E derrubou. E ele foi vencedor. E a Bíblia diz que ele arranca da espada do próprio Golias, corta a cabeça dele e sobe em cima do corpo. E daí ele pode tirar a credencial, né, Moacir? E mostrar para todo mundo, inclusive para aqueles que riam dele lá dos seus companheiros. Está aqui, ó. E não está escrito, mas eu acho que Davi deveria ter feito. E se alguém aí quiser ficar com a filha do rei, pode ficar. Porque o meu Deus tem, quem sabe, preparado a melhor das mulheres para mim. É assim, gente. É simplesmente assim. Faça a vontade de Deus. Façamos a vontade de Deus, que Deus nos honrará. Façamos uso das credenciais que o Senhor nos deu, que Deus nos honrará a seu tempo. Precisa passar de perdedor para ser um vencedor? Passe. Precisa se calar para que seja um vencedor lá na frente? Se cale. Precisa orar mais para que a sua fé seja acrescentada? Ore.
Precisa fazer o que for para que o nome do Senhor seja glorificado? Façamos, porque Deus está do nosso lado. Deus está do lado da igreja do Senhor, nosso Deus. Que o nome do Senhor seja louvado. Amém. Glorificado o nome do Senhor. Hoje existe uma busca muito grande, né? E é importante essa busca. As pessoas, elas frequentam a universidade, a escola, e elas querem ter uma credencial, né? Querem ter uma identificação como um médico, como um engenheiro, né? Querem ser um doutor, reconhecido como um doutor, e isso é extremamente importante. Mas existe uma credencial que só o nosso Deus pode nos dar, que é a credencial de sermos chamados filhos de Deus. Eu queria vos convidar a colocar-se em pé. A Bíblia nos relata, e João ele traz isso, nós começamos a estudar o livro de João ontem, né? A carta de João. E no seu evangelho, João fala assim que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas ele continua dizendo, mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos que creem em seu nome. Existe uma credencial, existe uma identificação que o cristão recebe quando a criatura de Deus recebe quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é ser chamado de filho de Deus. Existe algo que acontece na nossa vida quando nós nos declaramos filhos de Deus, quando nós recebemos o batismo, quando nós nos declaramos de Deus, que é sermos selados por esse Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Essa é a credencial que nós carregamos, que nós devemos carregar, que é a credencial de sermos chamados filhos de Deus. E hoje o Senhor está fazendo um convite para aquele que ainda não é chamado de filho de Deus, para você que ainda não recebeu essa credencial de ser chamado de filho de Deus. Se existe nessa noite alguém que ainda não tem essa credencial, que ainda não tem o nome de filho de Deus e que nessa noite quer fazer esse compromisso com o Senhor e receber a melhor e a mais importante de todas as credenciais, ser chamado de filho de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, e você quer fazer nessa noite, o Senhor te convida. O Senhor está com a credencial na mão para te entregar e dizer assim, agora você é meu filho. Eu te reconheço como meu filho. Se você ainda não fez essa decisão de ser chamado de filho de Deus e quer fazer nessa noite, eu te convido a fazê-lo neste momento. O Senhor está te convidando. Existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer neste momento, o Senhor te chama. Existe alguém? Levante a sua mão para que a gente possa visualizar você. Todos aqui nesta noite já declararam ser Jesus o Senhor da sua vida? Amém? Todos aqui já receberam da mão do Senhor uma credencial dizendo assim, este é meu filho. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. E como nós falamos a princípio, muitas pessoas deixaram essa credencial de lado. E o Senhor conta conosco para irmos até essas pessoas e devolvê-las, para que elas possam receber a credencial de filhos de Deus, serem assinalados. E Deus conta com você. Nós estaremos fazendo uma oração, orando a Deus. Se você veio nesta noite para prestar o seu culto de louvor a Deus, se você veio aqui à casa do Senhor para oferecer um culto de louvor a Deus, mas existe algo que para você está sendo muito difícil, você quer receber a oração por imposição das mãos, não somos nós quem concede a bênção, mas a bênção vem do Deus Todo-Poderoso. Não é o pastor, não é o presbítero que despeja das bênçãos do Senhor, mas nós somos aqueles que através de Deus, que através do poder de Deus, Ele vai operar o milagre na sua vida, pela imposição das mãos. Se você crer assim, e você quer receber a oração por imposição das mãos, eu te convido a vir aqui à frente, para que Deus possa manifestar o poder dEle na sua vida. Existe alguém que quer receber a oração por imposição das mãos? Vem à frente, para que Deus possa estar te abençoando. Nós vamos estar orando pelas pessoas que vêm aqui à frente. Eu convido a você a se colocar de joelho, estar orando a Deus, agradecendo porque você tem uma credencial na sua vida que é de ser chamado de filho de Deus.
Espera o teu milagre, Deus. Faz a tua obra. Glorificado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Creio que essa mensagem foi bastante oportuna por tudo aquilo que a gente tem vivido, por tudo aquilo que tem acontecido, o Projeto Céu. Deus nos concedeu esta credencial de cristãos. O Osni ele trabalha com empresas, com entregas, e ele precisa de uma credencial para poder entrar nos pátios das empresas. Vai chegar um dia em que Deus vai pedir que nós estejamos apresentando a nossa credencial para que a gente possa entrar nos céus. Muitos de nossos irmãos perderam essa credencial, deixaram de lado essa credencial. E Deus está contando com você para que essa credencial seja retornada para as mãos das pessoas. Não se esqueça disso. Deus conta com você para que essas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, através de uma palavra, de um abraço, de um sorriso teu, essas pessoas possam estar retornando aqui, pegando as suas credenciais de volta. E o dia que Deus pedir para que elas sejam apresentadas, elas vão poder dizer: está aqui, Senhor, a minha credencial de filho de Deus. Amém? Deus conta com você. Deus conta com a tua oração para que isso seja possível. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos honrar o nome do nosso Deus com as nossas credenciais. O presbítero Zés me permite. O Senhor foi citado pelo amor pela igreja. E o que veio primeiro?
Ser presbítero ou amor pela igreja? O amor pela igreja. Então vamos primeiro amar a nossa igreja, que as credenciais vão surgir e a gente vai usar para a glória do nosso Deus. Irmãos, eu vou passar alguns avisos. No próximo domingo, nós teremos o culto das Mães Saras. Então, a Sofap pediu para a gente relembrar e já está orando por essa programação. No próximo domingo também, durante o dia, das 9 às 16 horas, nós teremos o Domingo Recreativo, promovido pelo DJAP. Se vocês ainda não fizeram a inscrição dos seus filhos, procurem o DJAP no sábado pela manhã. E o Ministério de Famílias também pede para lembrar que nessa terça-feira se inicia o curso, o de estudo do livro de Tito. O Edson está aqui para fazer as inscrições, de quem quiser fazer ainda, dá tempo. Procure o Edson agora no final do culto. Uma boa semana para os irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua graça e pela Tua bondade, ó Deus. Obrigado, meu Deus, porque nós vamos sair daqui fortalecidos, meu Deus, e com a esperança de que o Senhor tem nos dado a credencial, meu Deus, de filhos Teus, Senhor Jesus. Somos Teus filhos, ó Pai eterno, e o Senhor nos assinalou com o Espírito Santo de Deus, ó Pai. Deus, que possamos viver, ó meu Deus, honrar, meu Deus, essa credencial que o Senhor nos concede, ó Pai. Deus, nós estamos saindo da Tua casa, Pai. Nós teremos uma semana pela frente. Esteja nos abençoando, nos guardando todos os dias, ó Pai. Dirigindo a vida dos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por ter participado desse culto, ó Pai, por ter ouvido a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. E ao despedirmos, nós dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém, Jesus.